Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Resumo do livro. A história se passa nos Estados Unidos, durante o verão de 1922. O personagem principal é Jay Gatsby, um rico nova-iorquino de ocupação indefinida. Gatsby é conhecido pelas luxuosas festas que ele dá todo final de semana na sua espalhafatosa mansão de estilo gótico no distrito de West Egg, em Long Island. Ele é suspeito de estar envolvido com o comércio ilegal de bebidas e outras atividades do submundo. O narrador, Nick Carraway, é vizinho de Gatsby, em West Egg. Nick é um jovem de uma família proeminente do meio oeste. Educado em Yale, ele veio para Nova York para entrar no mercado de ações. Em certo sentido, a história é a memória de Nick, mostrando sua visão dos eventos, como ele os compreendeu, e ele desempenha o papel de observador passivo na maior parte do tempo. Ao chegar a Nova York, Nick visita sua prima, Daisy Buchanan, e seu marido Tom. Os Buchanans vivem no elegante distrito de East Egg. Nick, tal como Gatsby, reside na vizinha West Egg, uma área menos nobre e olhada com desprezo pelos moradores de East Egg. West Egg é o lar dos novos ricos, pessoas que não possuem conexões sociais firmes e que tendem a ostentar sua riqueza de forma vulgar. Como Nick, Tom Buchanan se formou em Yale e veio de uma família privilegiada no meio oeste. Tom é um antigo jogador de futebol americano, um valentão brutal obcecado com a preservação dos limites entre as classes sociais. Daisy, em contraste, é uma jovem quase fantasmagórica que afeta um ar de tédio sofisticado. Na casa dos Buchanans, Nick encontra Jordan Baker, uma bela jovem com modos masculinizados e uma atitude fria e cínica. Os dois acabarão tendo um romance mais tarde. Jordan conta a Nick que Tom está tendo um caso com Myrtle Wilson, uma mulher que vive no Vale das Cinzas, uma área de rejeitos industriais fora da cidade de Nova York. Depois de visitar Tom e Daisy, Nick vai para casa em West Egg. Lá, ele vê Gatsby olhando fixamente para uma misteriosa luz verde do outro lado da baía. Gatsby estica seus braços na direção da luz, como se pudesse apanhá-la e guardá-la consigo. Tom Buchanan leva Nick para Nova York, e no caminho eles param na garagem pertencente a George Wilson, o marido de Myrtle, com quem Tom está tendo um caso. Tom diz a Myrtle para se juntar a eles mais tarde na cidade. Ali perto, num enorme cartaz, um par de olhos azuis atrás de óculos olha para baixo no terreno enlameado. Esses olhos, chamados Olhos do Dr. T.J. Eckelberg, outrora serviram como anúncio. Agora, eles contemplam tudo o que ocorre no Vale das Cinzas. Na cidade, Tom leva Nick e Myrtle para o apartamento em Morningside Heights, que ele mantém para o caso. Lá, eles fazem uma pequena reunião um tanto sombria com a irmã de Myrtle, Catherine, e um casal mordaz chamado McKee. Eles fofocam sobre Gatsby. Catherine diz que ele é aparentado de alguma forma com o Kaiser Guilherme II, o desprezado governante da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Quanto mais bebe, mais Myrtle se torna agressiva. Ela começa a provocar Tom, insultando Daisy. Ele reage furioso e quebra seu nariz, acabando abruptamente com a reunião. Nick Carraway comparece a uma festa na casa de Gatsby, onde ele encontra Jordan Baker. Na festa, poucas pessoas conhecem Gatsby e menos ainda foram formalmente convidadas. Antes da festa,
O próprio Nick nunca havia encontrado Gatsby. Ele é um homem extraordinariamente bonito, com maneiras ligeiramente afetadas e que tenta mostrar um sotaque britânico. Gatsby pede para falar com Jordan Baker a sós. Depois de conversar com Gatsby por um longo tempo, ela diz a Nick que ela soube de algumas novidades espantosas. No entanto, ela ainda não pode contar a ele do que se trata. Algum tempo depois, Gatsby visita a casa de Nick e o convida para almoçar. Até aqui, ninguém sabe com certeza a origem de Gatsby. Ele afirma vir de uma rica família de São Francisco e diz que foi educado em Oxford depois de servir na Primeira Guerra Mundial, na qual recebeu várias condecorações. No entanto, uma certa insegurança nos seus modos indica que ele pode estar mentindo para Nick. No almoço, Gatsby apresenta Nick a seu sócio nos negócios, Meyer Wolfsheim. Wolfsheim é um conhecido criminoso. Muitos acreditam que ele é responsável pelas trapaças no campeonato de beisebol de 1919. Gatsby misteriosamente evita os Buchanans. Mais tarde, Jordan Baker explica a razão da ansiedade de Gatsby. Ele tinha se apaixonado por Daisy Buchanan quando eles se encontraram em Louisville, antes da guerra. Jordan sutilmente insinua que ambos ainda estão apaixonados um pelo outro. Gatsby faz com que Nick arranje um encontro entre ele e Daisy. Gatsby tinha preparado cuidadosamente o seu encontro. Ele faz com Daisy uma visita especialmente planejada pela sua mansão, de forma a exibir suas posses e riqueza. Gatsby está muito tenso e artificial durante o encontro. Afinal, este momento foi longamente sonhado e, logicamente, a realidade somente poderia desapontá-lo, pois os sonhos nunca são reais. Apesar disso, o amor entre Gatsby e Daisy é revivido e os dois começam um caso. Eventualmente, Nick descobre a verdadeira história do passado de Gatsby. Ele nasceu como James Getz, em Dakota do Norte, mas teve seu nome alterado legalmente aos 17 anos. O Barão do Ouro, Dan Cody, serviu como mentor de Gatsby até sua morte. Embora Gatsby não herdasse nada da fortuna de Cody, foi a partir dele que Gatsby foi introduzido ao mundo de riqueza, poder e privilégio. Certo dia, enquanto cavalgava pelo campo, Tom Buchanan chega à mansão de Gatsby. Lá, ele encontra Nick e Gatsby, com quem antipatiza imediatamente. Para Tom, Gatsby é parte dos novos ricos e, assim, representa um perigo para a velha ordem que Tom tanto valoriza. Apesar disto, ele acompanha Daisy na festa seguinte de Gatsby. Lá, ele se mostra exageradamente rude e condescendente com Gatsby. Nick percebe que Gatsby quer que Daisy renuncie ao seu marido e a seu casamento. Desta forma, eles podem recuperar os anos que perderam desde que se separaram pela primeira vez. Esta é a grande falha de Gatsby. Seu grande amor por Daisy é uma espécie de adoração. Para ele, ela é perfeita e assim ele não consegue ver os seus defeitos. Ele acredita que pode desfazer o passado, esquecendo que Daisy possui uma mentalidade mesquinha e é covarde por natureza, e que estas foram as causas da sua separação anterior. Depois de reencontrar Daisy, Gatsby deixa de dar suas festas sofisticadas. A única razão pela qual ele as dava era para conseguir que Daisy, ou alguém que a conhecesse, pudesse vir até sua casa. Daisy convida Gatsby, Nick e Jordan para almoçar na sua casa. Em uma tentativa de causar ciúmes em Tom e também se vingar pelo caso que ele tem, Daisy é muito indiscreta sobre sua relação com Gatsby. Ela chega até a dizer para Gatsby que o ama, mesmo sabendo que Tom pode ouvi-la.
Embora Tom esteja tendo um caso, ele fica furioso ao pensar que sua esposa possa estar sendo infiel. Ele obriga o grupo a seguir de carro para a cidade. Ao chegar, eles seguem para uma suíte no Plaza Hotel, onde Tom e Gatsby têm um confronto amargo. Tom denuncia as origens humildes de Gatsby e revela a Daisy que a fortuna de Gatsby se originou de atividades ilegais. A real fidelidade de Daisy é com Tom. Quando Gatsby implora a ela que diga que não ama seu marido, ela se recusa. Tom sai vitorioso. Ele até mesmo permite que Gatsby leve Daisy de volta para East Egg, mostrando assim seu total domínio sobre sua esposa e seu desprezo por Gatsby. Na viagem de volta para East Egg, Gatsby deixa que Daisy dirija para acalmar seus nervos. Ao passar pela garagem de Wilson, Daisy desvia de um outro carro para evitar um acidente e acaba atingindo Myrtle, que morre imediatamente. Nick aconselha Gatsby a deixar a cidade até que as coisas se acalmem. Gatsby, no entanto, se recusa a partir. Ele permanece para garantir que Daisy está segura. George Wilson, quase enlouquecido pela morte da sua esposa, está desesperado para achar seu assassino. Tom Buchanan diz a ele que Gatsby era o motorista do carro que a matou. Wilson, que tinha decidido que o motorista do carro tinha também que ser o amante de Myrtle, mata Gatsby a tiros antes de cometer suicídio. Depois do crime, os Buchanans deixam a cidade para se afastar da violência pela qual foram responsáveis. Nick fica para organizar o funeral de Gatsby, mas descobre que quase ninguém se importava com Gatsby. Somente Meyer Wolfsheim mostra uma certa tristeza e poucas pessoas comparecem ao enterro. Nick procura o pai de Gatsby, Henry Gatz, e o traz até Nova York para o funeral. Nick descobre com Henry a amplitude das visões de grandeza de Gatsby e seus sonhos de autoaperfeiçoamento. Profundamente enojado da vida em Nova York, Nick decide retornar para o meio oeste. Antes de sua partida, Nick encontra Tom Buchanan mais uma vez. Tom tenta conseguir a simpatia de Nick. Ele acredita que todas as suas ações foram totalmente justificáveis e ele quer a concordância de Nick. Nick reflete que somente Gatsby, entre todas as pessoas da sua época, se empenhou para transformar seus sonhos em realidade. É isso que o faz grande. No entanto, Nick também acredita que o tempo de tais aspirações acabou. A cobiça e a desonestidade corromperam irremediavelmente tanto o sonho americano quanto os sonhos dos americanos.